Atenção! Armênia e Azerbaijão estão prestes a entrar novamente em guerra, e esse confronto pode atrair mais dois países importantes para o conflito. E quer saber que países são esses? Então fica até o final desse vídeo, generais. Olá, aqui quem fala é o Erickson e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E meus caros generais, 2022 está caminhando para ser o ano do conflito militar direto entre alguns países e, pelo visto, a tal guerra híbrida foi deixada de lado, sendo que agora o esquema é batalhar convencionalmente naquele velho estilo de mísseis voando para tudo quanto é lado, enormes colunas de tanques se enfrentando em campo aberto, sons ensurdecedores de metralhadoras, trincheiras e os famosos dogfights. E, sinceramente, eu acredito que boa parte dos brasileiros já estão sabendo sobre esse confronto militar entre Rússia e Ucrânia, que pode ter uma influência direta ou indireta nessa nova guerra que está para surgir. E eu falo uma boa parte dos brasileiros porque muitos ainda estão focados em outros assuntos pertinentes a eles, deixando de lado as notícias internacionais. Então, para esses aí que não estão cientes e para esses que já estão cientes, deixa aqui a informação que uma nova guerra pode estar para surgir, só que dessa vez não é na Europa. Bom, e antes de continuar, eu preciso aqui deixar uma explicação para vocês, os generais. Eu sei que eu fiz uma live onde você pode acompanhá-la clicando nesse card que está aparecendo aí no canto superior direito da sua tela, onde no título dizia que uma invasão da Bielorrússia à Ucrânia era iminente, ou seja, que iria acontecer a qualquer momento, mas nada aconteceu. E por conta disso, algumas pessoas começaram a duvidar e reclamar das minhas notícias quando se trata de início de um novo conflito. Mas como eu sempre digo, quando um confronto não acontece, não é culpa minha, generais, e sim dos meios de comunicações que repassam essas informações. E se vocês assistirem a um vídeo antigo meu, que foi feito em novembro de 2021, mesmo eu duvidando que a Rússia invadiria a Ucrânia, eu mostrei fatos dando indícios que o território ucraniano seria invadido pelos russos em 2022. E você pode acompanhar esse vídeo clicando nesse card que está aí aparecendo no canto superior direito da sua tela. É só clicar aí e conferir. Então, ou seja, tudo depende dos acontecimentos. E na ocasião, tanto o Ministério da Defesa da Ucrânia quanto alguns representantes da OTAN disseram que o exército bielorrusso estava pronto para invadir o território ucraniano. Teve até autoridades ucranianas que chegaram a sugerir que a invasão ocorreria dentre 24 a 48 horas do dia 21 de março de 2022. Porém, nada aconteceu. Mas dessa vez é diferente, generais. Não estamos aqui citando o falho centro de inteligência ucraniano, que até vídeo de jogo de computador utilizou para poder justificar o abate de uma aeronave russa. Estamos aqui agora falando de fatos. Fatos esses que indicam o recomeço da guerra entre a Armênia e Azerbaijão. E um desses fatos é que recentemente o Ministério da Defesa da Rússia veio a público informar que o Azerbaijão quebrou o cessar-fogo assinado com a Armênia. Os russos também disseram que os azerbaijanos entraram na zona de responsabilidade do contingente russo de manutenção de paz e realizaram ataques com drones Bayraktar contra posições armênias em Nagorno-Karabakh. Isso fez com que as autoridades de Nagorno-Karabakh decretassem lei marcial em todos os territórios que eles reivindicam. E geralmente quando um país decreta lei marcial é porque a sua soberania está sendo ameaçada por forças externas. Mas quando não há esse tipo de perigo externo, geralmente decreta-se estado de emergência. Então está aí um outro fato que corrobora com a possível volta da guerra entre a Armênia e Azerbaijão. Mas se a guerra na Ucrânia ainda é desconhecida por muitos brasileiros, o conhecimento da guerra de Nagorno-Karabakh é quase que nula, né? Então eu farei o seguinte, vou fazer aqui uma breve explicação antes de seguir para as informações dos países que podem se envolver nesse conflito. E só lembrando, se você chegou até aqui, é porque você está gostando do nosso conteúdo, né? Então deixa aí sua inscrição, também deixa o seu like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, combinado? Bom, então vamos continuar. A guerra de Nagorno-Karabakh foi um conflito armado entre Azerbaijão e Armênia, ocorrido em 2020 por conta do controle da autoproclamada República de Artsakh. República essa que fica justamente na região de Nagorno-Karabakh. Então é por isso que essa guerra teve esse nome, por causa dessa região aí. As tensões entre a Armênia e Azerbaijão chegaram no limite do tolerável e vários confrontos de pequena escala estavam ocorrendo semanalmente. Até que em 27 de setembro de 2020, ambos os lados iniciaram um intenso bombardeio contra suas respectivas posições na linha de contato, ou seja, na linha de frente. Os armênios acusaram os azerbaijanos de bombardear inicialmente as suas posições militares, enquanto o Azerbaijão diz que estava apenas se defendendo de um ataque da Armênia. No dia 28 de setembro de 2020, os dois países já estavam mergulhados em uma guerra direta e de larga escala, sem possível retornar
a um acordo de paz. Os azerbaijanos disseram que o objetivo deles na época não era invadir a Armênia, e sim tomar os territórios os quais eles reivindicam, mas que estavam sob ocupação da então autoproclamada República de Artsakh. A Armênia, por sua vez, tem um pacto de defesa com Artsakh, e por conta disso, entrou nessa guerra contra o Azerbaijão para defender o seu aliado. A Turquia também participou indiretamente dessa guerra, declarando apoio ao Azerbaijão e passou a fornecer armamentos e suporte logístico aos azerbaijanos. Ela não chegou a enviar soldados, nada disso não. Essa guerra durou exatos 1 mês e 2 semanas, terminando com a assinatura de um cessar-fogo mediado pela Rússia, onde previa o envio de uma força de paz russa para garantir que ambos os países não voltassem a se enfrentar. Só que no fim das contas, o Azerbaijão saiu vitorioso dessa guerra, pois ele conseguiu recuperar uma boa parte dos territórios reivindicados e não sofreu quase nenhum dano direto à sua infraestrutura, enquanto que a República de Artsakh perdeu uma boa parte dos seus territórios e ficou praticamente destruída. Bom, agora em 2022, essa guerra está prestes a recomeçar, só que dessa vez, 2 países estão dispostos a participarem diretamente do conflito. E que países são esses? O primeiro país é a Geórgia. Algumas fontes estão apontando para uma participação mais ativa da Geórgia ao lado dos azerbaijanos, até porque, em 2020, a Geórgia participou indiretamente no conflito, fechando seu espaço aéreo para a Rússia e dificultando assim o fornecimento de armas para a Armênia. Além disso, os georgianos facilitaram a entrega de armas vindas da Turquia para o Azerbaijão, e isso foi feito através do seu território, algo que causou um grande desconforto em Moscou. Só que até o momento, ninguém sabe como a Geórgia irá se envolver nessa possível nova guerra, mas muitos acreditam que eles darão permissão para que o Azerbaijão use o seu espaço aéreo e seu território para atacar a Armênia, o que pode provocar uma revolta ainda mais na Rússia. Vale ressaltar que quando um país permite esse tipo de coisa, ou seja, utilizar o seu espaço aéreo e seu território para atacar um outro país, ele passa a fazer parte diretamente do conflito. Então nós temos que esperar como é que será a reação georgiana caso essa guerra de fato ocorra. E agora, qual é o segundo país que pretende participar dessa guerra? O segundo país, no caso, é o Irã. O Irã participará diretamente da guerra entre armênios e azerbaijanos, e isso foi confirmado pelo governo iraniano através do IRGC, que no caso é a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, e que em outras palavras também, podemos dizer que esse é o exército iraniano. Vamos lá, o IRGC disse o seguinte, abre aspas, qualquer intervenção militar na Armênia enfrentará a reação das forças armadas do Irã, fecha aspas. Sentiram o clima, né, generais? Tá complicado, tá tenso esse clima aí. Mas só que temos que fazer uma ressalva nessa declaração do IRGC. O Irã, ele não reconhece a soberania da República de Artsakh, e caso a guerra entre armênios e azerbaijano volte a ocorrer, será igual em 2020, onde as forças armadas do Azerbaijão atacaram posições armênias em Nagorno-Karabakh. E isso, pessoal, isso não é um ataque direto contra a Armênia, e sim a um território autoproclamado independente e que tem a Armênia como aliado. Ou seja, o Azerbaijão estaria atacando soldados dentro desse território independente e não estaria atacando diretamente o território armênio. Então, por conta disso, a não ser que estoure um confronto militar direto entre armênios e azerbaijanos, é bem provável que o Irã não venha se meter no conflito. Mas vocês acharam que acabou por aí? Que só vai ter Irã e Geórgia? Não, meus caros generais. Há um terceiro país que pode vir a entrar nesse conflito, mesmo não havendo uma guerra direta entre azerbaijanos e armênios. E eu vou dar 5 segundos para vocês descobrirem que país é esse. E aí, descobriu? Se você disse que é a Rússia, você... Sim, você errou porque a Rússia também não reconhece a soberania da República de Artsakh. Tá, mas quem reconhece a soberania desse território aí, chamado Artsakh? Bom, vamos lá. Nos últimos anos, um presidente veio tendo várias desavenças com o líder turco Recep Erdogan. E já que os turcos apoiaram os azerbaijanos em 2020, esse presidente desafeto de Erdogan passou a reconhecer parcialmente a independência de Artsakh. Se você está pensando que esse desafeto de Erdogan é o presidente da Grécia, você errou mais uma vez. O presidente que passou a apoiar a República de Artsakh foi nada mais nada menos que o presidente francês Emmanuel Macron. É, meus generais, isso mesmo, a França estava reconhecendo Artsakh como um país soberano. Mas por que eu disse que estava e não que reconheceu? Porque nem toda a França reconheceu a independência de Artsakh, e sim alguns estados, até porque esses estados franceses aí têm o poder de reconhecer a soberania de um país através do seu parlamento regional. E na ocasião, se essa guerra na
Nagorno-Karabakh tivesse durado aí mais um mês ou 2 meses, todos os estados franceses já teriam reconhecido a independência de Artsakh, forçando Emmanuel Macron a fazer o mesmo. E como o presidente francês declarou apoio a Artsakh em 2020, nada impede que ele venha declarar mais uma vez apoio a Artsakh em 2022. Só que dessa vez nós iremos ver os franceses enviando armamentos para os armênios, de forma que eles possam defender a República de Artsakh nessa nova guerra que está por vir. Ou até mesmo eles podem enviar armamentos e apoio logístico diretamente para Artsakh sem passar pelas mãos dos armênios, algo que pode irritar em muita Turquia, colocando ainda mais lenha nessa fogueira. Mas e você, meus caros generais? Vocês acham que essa possível volta da guerra em Nagorno-Karabakh pode envolver diretamente todos esses países citados e acabar se tornando um conflito de larga escala regional? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, porque nós ficamos por aqui. Tenham todos um bom final de semana e até a próxima.